Hoje vou contar algo que muita gente prefere evitar. Uma história antiga, cheia de lendas, superstições e muito sangue. Você já ouviu falar de Bloody Mary? A mulher que dizem aparecer no espelho se você repetir o nome dela várias vezes no escuro. Para alguns, é só uma brincadeira. Para outros, um ritual perigoso. Mas o que quase ninguém sabe é que Bloody Mary foi uma pessoa real. Uma mulher de carne e osso. Uma rainha marcada pela dor, pela solidão e pelo sangue que derramou. É sobre ela que vamos falar hoje. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho de notificação. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias sombrias como essa aqui no Assustador. Seu nome era Maria Tudor, a primeira mulher a governar a Inglaterra por direito. Filha do temido Henrique VIII, ela cresceu cercada por dor, rejeição e intrigas. Viu a mãe ser humilhada, o pai romper com a Igreja Católica, casar-se com outras mulheres e mergulhar o país em caos religioso. Quando chegou ao trono em 1553, Maria carregava mais do que uma coroa. Trazia consigo um passado ferido, um coração marcado e uma vontade implacável de restaurar o que havia perdido. Ela queria devolver o catolicismo à Inglaterra, impor sua fé, sua verdade, sua justiça. E para isso, escolheu o caminho do fogo. O preço foi alto, muito alto. Homens, mulheres e até jovens foram acusados de heresia, perseguidos, presos, condenados. E então vieram as chamas. Londres ardeu com eles. O cheiro da fumaça se misturava à rotina da cidade. O medo se espalhou. E assim, Maria ganhou o nome que o tempo jamais apagaria: Bloody Mary. Durante seu reinado, centenas de protestantes foram perseguidos, julgados, queimados vivos em praças públicas. Mulheres, homens, jovens, todos condenados por desafiar a fé que Maria jurou restaurar. O fogo não era apenas uma punição, era uma mensagem clara: ninguém escaparia da justiça dela. O crepitar das chamas e o cheiro da carne queimada se tornaram parte do cotidiano da Inglaterra. Foi assim que Maria conquistou o apelido que ecoa até hoje, atravessando os séculos: Bloody Mary, a Maria Sangrenta. Mas o que poucos sabem é que esse fogo, essa sede de vingança, não foi o que realmente a consumiu. O que a corroeu por dentro foi uma dor profunda, uma ferida aberta no coração que nenhuma coroa poderia curar. Essa dor veio da perda, da solidão, dos traumas que carregava desde a infância. No silêncio frio do palácio, longe dos olhos do mundo, essa angústia cresceu, tomou conta dela e a levou à beira da loucura. Foi ali, entre sombras e ecos, que a verdadeira maldição de Bloody Mary começou. Maria tentou ter filhos, mas sofreu abortos dolorosos e gravidezes falsas, sombras que se agarravam a ela, destruindo qualquer esperança de formar uma família. Cada perda era como uma lâmina afiada cravada em seu coração, arrancando pedaços da sua alma e deixando-a cada vez mais quebrada e desesperada. Com o tempo, o sofrimento a consumiu por dentro, corroendo sua mente e afastando-a do mundo ao seu redor. Passava horas trancada em seus aposentos, diante dos espelhos antigos, fitando seu próprio reflexo como se procurasse respostas que ninguém mais podia dar. Alguns servos juravam ter ouvido a rainha conversando sozinha, pedindo ao reflexo que trouxesse de volta seu filho perdido, que restaurasse a vida que ela tanto desejava, uma vida que a morte havia roubado cruelmente. Outros relatos são ainda mais perturbadores. Dizem que Maria buscou ajuda em promessas proibidas, invocou forças antigas e sombrias, e mergulhou em feitiços e rituais macabros feitos com sangue. São histórias que a própria história hesita em registrar, como se temesse revelar os segredos mais obscuros daquela rainha atormentada. Em 1558, Maria Tudor morreu, mas o medo e a dor que ela espalhou não desapareceram com ela. Seu nome, Bloody Mary, continuou a ser sussurrado em segredo, atravessando séculos, carregado de mistério, pavor e uma angústia que parecia não ter fim. Com o tempo, essa figura histórica tornou-se mais do que uma memória. Virou uma lenda, um espectro. E dizem que, se você repetir seu nome diante de um espelho, à meia-noite,
Sua sombra aparece, uma alma perdida, um grito do passado que nunca encontrou descanso. O ritual moderno de invocar Bloody Mary é simples, mas assustador. Um banheiro escuro, uma única vela acesa, silêncio absoluto, e o nome dela sendo repetido diante do espelho, 3 vezes ou 13. Varia conforme a coragem ou desespero de quem está tentando. Muitos fazem isso como uma brincadeira de escola, um teste de nervos entre adolescentes. Riem, gritam, correm, mas nem todos voltam a rir depois, porque os relatos, com o tempo, começaram a mudar. E o que era para ser apenas uma lenda urbana passou a ser tratado com respeito e medo. Algumas pessoas juram que, ao chamá-la, o espelho muda. A superfície deixa de refletir o mundo real e se transforma numa janela para algo que não deveria ser visto. Há quem diga que olhos vermelhos surgem no fundo do vidro. Outros relatam uma névoa preta que toma conta do reflexo, obscurecendo tudo, menos uma silhueta parada que observa. Alguns dizem que ouviram sussurros vindo de dentro do espelho. Outros sentiram a vela apagar sozinha, como se o ar tivesse sido sugado. E há os relatos mais perturbadores. Pessoas que dizem ter visto o próprio reflexo sorrir de volta, mesmo sem mover os lábios. Gente que saiu correndo e dias depois começou a perceber marcas nos espelhos de casa, arranhões, impressões, manchas de sangue. Casos se espalham pela internet e por fóruns ocultos. Uma jovem da Flórida contou que fez o ritual com 2 amigas. Elas riram, filmaram, zombaram. No dia seguinte, uma das garotas sofreu um acidente doméstico bizarro. Caiu no banheiro e se cortou com o estilhaço de um espelho que, segundo ela, explodiu sozinho. O vídeo foi apagado do celular naquela noite. Sumiu sem explicação. E a garota jura ter ouvido, antes do acidente, alguém sussurrar o seu nome. Outro homem, de Londres, contou que fez o ritual por curiosidade. No começo, nada aconteceu, mas dias depois, começou a sonhar com uma mulher vestida de preto, coberta de sangue. Ela ficava parada no espelho do quarto dele todas as noites e dizia uma única frase: "Você me chamou." Essas histórias dividem opiniões. Céticos dizem que tudo não passa de histeria coletiva, um reflexo do medo, da imaginação. Mas há estudiosos do oculto que alertam: certos nomes têm poder, certas histórias carregam energia, e certos espíritos, quando invocados, respondem. Por que essa lenda não nasceu do nada? Ela carrega o peso de uma história real. Uma mulher que sofreu, que foi traída, que enlouqueceu. Uma rainha cujo nome foi escrito com sangue. A figura de Bloody Mary não é só um jogo de criança. Ela é o eco da dor de Maria Tudor. Um eco que atravessa séculos. Então, antes de acender a vela, antes de repetir o nome dela no escuro, pense bem, porque nem todo espírito esquece, e alguns ainda esperam ser chamados. E quando você chama Bloody Mary, você pode estar abrindo uma porta, e nem sempre ela se fecha depois. Então agora você sabe, Bloody Mary não é só uma lenda, ela existiu. E seu nome atravessou os séculos carregado de dor, sangue e solidão. Mesmo morta, ela nunca foi esquecida, porque certas almas não descansam. Elas esperam, e às vezes respondem quando são chamadas. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse. Nos vemos no próximo vídeo, ou talvez no espelho.